Imagine, a madrugada chegando, a névoa se dissipando lentamente, e sob os primeiros raios de sol, você a vê, a Igreja da Trindade de Gersti, solitária na encosta do majestoso Monte Kazbek, como uma sentinela silenciosa do templo e da fé. E se eu lhe dissesse que este antigo templo guarda segredos que não são contados nos folhetos turísticos? Que por trás de seus 1000 anos de história se escondem lendas incríveis, coincidências místicas e fatos surpreendentes, capazes de mudar sua percepção da cultura georgiana. Olá, amigos! Hoje embarcamos em uma jornada que muitos começam, mas poucos realmente terminam, a um dos edifícios religiosos mais fotografados, ao mesmo tempo, menos compreendidos do Cáucaso. Prontos para descobrir porque este templo sobreviveu às invasões dos mongóis, persas e ateus soviéticos? Porque os moradores locais ainda o consideram um lugar sagrado com uma energia especial. E como esta pequena igreja conseguiu se tornar não apenas um símbolo da Geórgia, mas também um local de peregrinação para pessoas de todo o mundo. Apertem os cintos da imaginação, estamos decolando para uma altitude de 2170 metros acima do nível do mar, onde o céu parece tão perto que podemos tocá-lo com a mão. História envolta em mistério. Comecemos com uma pergunta simples: quando foi construída a igreja de Gersti? E é aqui que os primeiros enigmas começam. Oficialmente, acredita-se que o templo foi construído no século XIV, por volta de 1320. Mas vamos cavar mais fundo. Nos arredores de Gersti, os arqueólogos encontraram artefatos da era pré-cristã, indicando que este lugar era sagrado muito antes da chegada do cristianismo à Geórgia. Há suposições de que, no local da igreja atual, existia um templo pagão dedicado ao deus do sol, daí a escolha de uma localização tão impressionante, voltada para o nascer do sol. A construção da igreja é atribuída ao fundador da família Shopikashvili, que foi a guardiã do templo por séculos. Curiosamente, as crônicas antigas mencionam uma lenda sobre como o local para a construção foi escolhido. Segundo a tradição, os construtores soltaram um boi com um ícone da Santíssima Trindade amarrado aos chifres, e onde o animal parasse para passar a noite, decidiram lançar as fundações. Por acaso ou não, o boi escolheu um dos pontos panorâmicos mais espetaculares da região. À sombra do majestoso Kazbek, que os locais chamam de Kinvarsvri, que significa montanha de gelo, a igreja de Gersti parece em miniatura. No entanto, essa impressão é enganosa. O templo é construído com blocos de pedra maciça, alguns dos quais pesam mais de 1 tonelada. Como no século XIV esses blocos foram transportados para tal altitude, ainda é um tema de discussão entre historiadores e engenheiros. E você sabia que o nome completo da igreja é Teminda Sameba, que em georgiano significa Santíssima Trindade? Ao longo dos séculos, ela não foi apenas um lugar de oração, mas também um importante objeto estratégico. Em tempos de perigo, os principais tesouros da Geórgia eram armazenados aqui, incluindo a cruz de Santanino, a iluminadora cristã que converteu o país ao cristianismo no século IV. Uma maravilha arquitetónica na encosta da montanha. Subir à igreja de Gersti não é apenas uma caminhada, mas uma verdadeira peregrinação. Anteriormente, a única maneira de chegar ao templo era por uma íngreme trilha de montanha, cuja subida levava cerca de 1h30. Os moradores chamam essa estrada de Caminho da Purificação. Acredita-se que, enquanto a pessoa sobe, deixa seus pecados e preocupações para trás. Hoje, é claro, existe uma estrada para veículos off-road, mas muitos turistas ainda preferem a tradicional subida a pé. A arquitetura da igreja é um exemplo clássico da arquitetura georgiana, com sua busca pela simplicidade e grandeza ao mesmo tempo. O templo é uma estrutura em cruz com cúpula, com uma cúpula central em um alto tambor. As paredes externas são praticamente desprovidas de decoração, com exceção de algumas cruzes esculpidas e ornamentos ao redor das janelas e portas. Essa austeridade não é acidental. Os construtores criaram deliberadamente um edifício que deveria harmonizar com a natureza montanhosa severa. A alvenaria das paredes merece atenção especial. As pedras são colocadas tão juntas que é impossível enfiar até mesmo uma lâmina de faca entre elas. E isso sem o uso de tecnologias de construção modernas. Além disso, nenhuma argamassa foi usada na construção no nosso sentido moderno. As pedras foram mantidas juntas por causa do ajuste perfeito e do seu próprio peso. Isso tornou a estrutura resistente a terremotos, que são comuns nesta região. Perto da igreja, ergue-se uma torre sineira independente, construída aproximadamente na mesma época que o edifício principal. Detalhe interessante, os sinos da igreja têm um som único devido a uma liga especial de metais, e o próprio toque dos sinos nas montanhas é ouvido por muitos quilômetros. O interior da igreja é bastante modesto, paredes caiadas com afrescos, alguns dos quais, infelizmente, foram perdidos durante a era soviética. Mas os fragmentos que foram preservados impressionam com sua beleza e profundidade de cor. Particularmente impressionante é a imagem de Cristo Pantocrator, todo-poderoso, na cúpula central. Seu olhar parece seguir o visitante, onde quer que ele esteja. A vida sob a sombra do templo. A aldeia de Gersti, que deu nome à igreja, está localizada no sopé da montanha.
É um povoado de montanha típico, com casas de pedra, ruas estreitas e moradores acolhedores. Historicamente, os moradores locais desempenharam o papel de guardiões do templo, e os homens da família Chopikashvili tradicionalmente se tornavam sacerdotes nesta igreja. É interessante notar que, apesar de todas as vicissitudes políticas e religiosas do século XX, os moradores locais nunca pararam completamente de venerar a igreja. Mesmo na época soviética, quando a religião era proibida, os moradores subiam secretamente ao templo para deixar ofrendas ou orar. A vida à sombra do Kazbek sempre foi difícil, o clima severo, as frequentes nevascas, avalanches e deslizamentos de terra tornavam a existência dos moradores locais uma luta constante com a natureza. Talvez seja por isso que a fé aqui sempre foi particularmente forte. Quando você enfrenta diariamente a grandeza e o poder das montanhas, comece involuntariamente a acreditar em poderes superiores. Hoje, o turismo tornou-se a principal fonte de renda para os moradores locais. Muitos trabalham como guias, administram pousadas ou vendem lembranças. No entanto, a maioria deles ainda mantém o estilo de vida tradicional, cria gado e cultiva vegetais e frutas em pequenos terrenos em terraços. Mistérios e lendas da igreja de Gersti. Dizem que em um dia claro, da plataforma de observação perto da igreja, você pode ver 5 países: Geórgia, Rússia, Azerbaijão, Arménia e até mesmo Turquia. Verdade ou não, é uma questão controversa, mas o panorama é realmente de tirar o fôlego. Uma das lendas mais intrigantes está associada ao Tesouro de Gersti. Segundo a lenda, no século XVII, quando os persas atacaram Tbilisi, muitos objetos de valor da capital foram levados para a igreja de Gersti, incluindo uma relíquia nacional, a Cruz de Santanino. Os tesouros foram escondidos em um esconderijo sob o altar. Quando o perigo passou, a maioria dos objetos de valor foi devolvida a Tbilisi, mas, segundo a lenda, nem todos. Os anciãos afirmam que parte do tesouro ainda está escondida em algum lugar nas paredes da igreja ou na área ao seu redor. Há também lendas místicas. Os moradores locais falam sobre um brilho estranho que às vezes pode ser observado acima da cúpula da igreja em noites sem lua. Os cientistas explicam isso com a eletricidade atmosférica ou o reflexo da luz das estrelas nas geleiras do Kazbek, mas muitos preferem acreditar na natureza milagrosa deste fenómeno. Outra lenda está associada ao chamado meteorito de Gersti. Na década de 1930, um pequeno meteorito de composição incomum foi encontrado perto da igreja. Os moradores locais o consideravam um fragmento de uma estrela que guiou os sábios até o Menino Jesus. Atualmente, este meteorito está armazenado no Museu de Tbilisi, mas uma cópia está em exibição em um pequeno museu na igreja. A história das pedras cantantes de Gersti também é interessante. Em uma certa época do ano, geralmente ao amanhecer, algumas pedras nas paredes da igreja começam a emitir um som silencioso e ressonante. Os acústicos explicam isso como ressonância que ocorre em uma determinada temperatura e umidade do ar, mas para muitos isso permanece um dos mistérios do templo. A influência do tempo e os principais momentos da história. Ao longo de sua longa história, a igreja testemunhou muitos eventos dramáticos. No século XIII, resistiu à invasão mongol, quando muitos outros templos foram destruídos. Nos séculos XVI e XVII, foi repetidamente atacada pelos persas. Durante o Império Russo, o templo perdeu sua autonomia administrativa, tornando-se parte do exarcado. O período mais difícil para a igreja foi a Era Soviética. Na década de 1930, o templo foi fechado e os sacerdotes foram reprimidos. Parte do interior foi destruída ou removida, e os afrescos foram pintados. O edifício foi usado como armazém, posteriormente, como estação meteorológica. O renascimento da vida religiosa na igreja começou no final da década de 1980. Em 1988, o templo foi novamente consagrado e aberto para serviços religiosos. Um trabalho meticuloso começou para restaurar a aparência histórica do edifício e restaurar os afrescos. Em 2018, um projeto em grande escala para fortalecer as fundações da igreja foi concluído. O fato é que, devido à erosão do solo e ao aumento da carga turística, surgiu uma ameaça à estabilidade da estrutura. Um grupo de especialistas internacionais realizou trabalhos para fortalecer a encosta e as fundações, e todos os materiais foram entregues manualmente para minimizar a interferência da tecnologia no ecossistema da montanha. A igreja vista por viajantes famosos. A igreja de Gersti sempre atraiu a atenção de viajantes e pesquisadores. Um dos primeiros europeus a deixar uma descrição detalhada do templo foi o viajante francês Jim Chardin, que visitou esses lugares no século XVII. Em suas anotações, ele observou a harmonia surpreendente entre a criação das mãos humanas e a grandeza das montanhas circundantes. O poeta russo Mikhail Lermontov menciona a igreja em suas obras caucasianas. Acredita-se que foi a vista de Gersti que o inspirou a escrever as famosas linhas sobre um mosteiro em um penhasco íngreme. Alexander Pushkin, viajante pela estrada militar da Geórgia, também ficou impressionado com a vista da igreja no contexto do Kazbek.
Em suas notas de viagem, há uma menção a uma casa de Deus na palma da mão de um gigante da montanha. No século XX, a igreja tornou-se repetidamente objeto de atenção de fotógrafos e cineastas. O famoso diretor Sergei Parajanov a usou como um dos locais para seu filme A Lenda da Fortaleza de Surami. E o fotógrafo britânico Michael Kenna criou uma série de fotografias em preto e branco do templo, que receberam reconhecimento mundial. Significado espiritual e tradições religiosas. Para o povo georgiano, a igreja de Gersti não é apenas uma atração histórica, mas um símbolo espiritual importante. São Jorge, um santo particularmente reverenciado na Geórgia, é considerado o padroeiro deste lugar. O dia de São Jorge, Giorgoba, é celebrado aqui com grande pompa 2 vezes por ano, 6 de maio e 23 de novembro, de acordo com o novo estilo. A igreja contém vários ícones venerados, incluindo uma antiga cópia do ícone de Nossa Senhora de Gersti. Segundo a lenda, este ícone possui poder de cura, especialmente ajudando com doenças femininas e infertilidade. Até hoje, muitos casais sem filhos fazem uma peregrinação a este ícone, e os padres locais podem contar dezenas de histórias sobre curas milagrosas. A tradição dos juramentos de Gersti é interessante, promessas particularmente importantes são feitas pelos moradores locais nesta igreja, acreditando que quem quebrar tal juramento atrairá grandes problemas para si. Essa tradição é tão forte que, mesmo na época soviética, quando a religião era proibida, as pessoas subiam secretamente à igreja para fazer juramentos particularmente importantes. Outra tradição única é a Festa da Primeira Neve. Quando a primeira neve cai, os moradores da vila de Gersti se reúnem na igreja para um serviço especial, agradecendo a Deus pelo ano que passou e pedindo bênçãos para o inverno. Após o serviço, há festividades folclóricas com canções e danças tradicionais. Recursos da visita e dicas práticas. Se você decidir visitar a igreja de Gersti, tenha em mente alguns pontos importantes. Primeiro, o clima nas montanhas é instável, mesmo no auge do verão, pode estar frio aqui, e o clima pode mudar em questão de minutos. Portanto, sempre leve roupas quentes e uma capa de chuva com você. Em segundo lugar, lembre-se de que este é um templo em funcionamento, não apenas uma atração turística. Serviços religiosos regulares são realizados aqui, e certas regras devem ser observadas. As mulheres devem cobrir a cabeça e não usar roupas muito reveladoras, e os homens devem tirar o chapéu ao entrar no templo. Fotografar dentro só é permitido com a permissão do padre e sem flash. A melhor época para visitar é no início da manhã ou à noite, quando há menos turistas e você pode apreciar a atmosfera do local em silêncio. Além disso, é durante essas horas que a luz é mais favorável para as fotos. A subida à igreja leva cerca de 5 horas, dependendo da sua aptidão física. A rota não requer equipamento especial, mas calçado confortável é obrigatório. Se a subida a pé parecer muito difícil, você pode alugar um jeep como motorista na vila de Stepansminda, antiga Kazbegi. Não muito longe da igreja, existem vários mirantes que oferecem vistas deslumbrantes do Kazbek e do Vale do Rio Trek. Não tenha preguiça de ir até eles, as fotos de lá são particularmente impressionantes. O impacto da modernidade na vida de um templo antigo. Na última década, a popularidade da igreja de Gersti entre os turistas aumentou dezenas de vezes. Por um lado, isso contribuiu para o desenvolvimento econômico da região e atraiu fundos para a restauração do templo. Por outro lado, criou uma série de problemas relacionados à preservação do patrimônio histórico e espiritual. A Igreja Ortodoxa Georgiana e o governo do país estão fazendo esforços conjuntos para preservar a singularidade deste lugar. Em 2016, foram impostas restrições ao número de turistas que podem estar no templo ao mesmo tempo, bem como regras de conduta. Há planos para criar um centro turístico especial no sopé da montanha, onde os visitantes possam obter informações sobre a igreja e sua história, sem perturbar a atmosfera do próprio templo. É interessante que a crescente popularidade da igreja entre os turistas tenha levado ao renascimento de algumas tradições antigas. Por exemplo, a prática de realizar casamentos georgianos tradicionais na igreja foi retomada. Muitos casais jovens de Tbilisi e outras cidades vêm aqui especificamente para se casar neste lugar sagrado. As tecnologias modernas também encontraram seu lugar na vida do antigo templo. Em 2019, foi criado um modelo 3D virtual da igreja, permitindo que pessoas de todo o mundo façam um tour virtual. E um aplicativo especial para smartphones oferece um guia de áudio em diferentes idiomas e um mapa interativo da área. Características naturais e paisagem circundante. A igreja de Gersti está localizada em um ambiente natural único. A flora e a fauna desta região são de particular interesse para biólogos e ecologistas. Aqui você pode encontrar espécies raras de plantas, incluindo endêmicas do Cáucaso, como o rododendro caucasiano e a prímula de Júlia. O mundo animal também é diversificado. Cabras das montanhas caucasianas, camursas, ursos pardos vivem nos arredores. Ornitólogos vêm aqui para observar tetrazes caucasianos e águias douradas. Trutas vivem em rios de montanha limpos.
O clima da região é do tipo alpino. Os invernos são longos e com neve, os verões são curtos e frescos. A cobertura de neve nas encostas do Kazbek permanece o ano todo. É interessante notar que foi precisamente graças à sua localização que a igreja evitou a destruição durante muitos terremotos. Ela fica em um afloramento rochoso, o que garante a estabilidade da estrutura. Os recursos hídricos da região merecem menção especial. Não muito longe da igreja, existem várias fontes minerais com água rica em ferro e enxofre. Os moradores locais usam tradicionalmente esta água para fins medicinais, especialmente para doenças de pele e problemas nas articulações. Clímax, o que torna a igreja de Gersti verdadeiramente única. O que torna esta igreja especial entre as centenas de outros templos antigos da Geórgia. Em primeiro lugar, sua localização única. Em poucos lugares do mundo você pode encontrar uma combinação tão harmoniosa da criação das mãos humanas e da natureza majestosa. A igreja parece uma extensão natural da montanha, como se não tivesse sido construída, mas crescido da rocha. O segundo aspecto importante é a continuidade da tradição espiritual. Apesar de todas as vicissitudes históricas, o fogo da fé nunca se extinguiu completamente aqui. Mesmo nos momentos mais difíceis de perseguição à religião, os moradores locais permaneceram fiéis às suas raízes espirituais. A orientação astronômica do templo é de particular interesse. Estudos recentes mostraram que o edifício é orientado de tal forma que, no dia do solstício de verão, os primeiros raios de sol passam precisamente pela janela oriental e iluminam o altar. E no dia do solstício de inverno, um raio de luz passa por uma janela estreita na cúpula e cai em uma placa especial no chão do templo. Isso testemunha o profundo conhecimento astronômico dos construtores e uma possível conexão do templo cristão com tradições mais antigas, pré-cristãs. Outro fato surpreendente é a acústica da igreja. Ela é construída de tal forma que até mesmo um sussurro no altar é claramente audível em qualquer ponto do templo. Ao mesmo tempo, os sons externos quase não penetram no interior, criando uma sensação de completo isolamento da agitação mundana. Conclusão. E assim chegamos ao fim da nossa jornada à igreja de Gersti, um lugar onde o céu encontra a terra, onde a história ganha vida em pedra e onde a fé assume formas visíveis. Espero que agora você entenda porque este templo ocupa um lugar especial no coração dos georgianos e porque milhares de pessoas de todo o mundo se esforçam para vê-lo com seus próprios olhos. Cada pedra desta igreja é testemunha da história turbulenta da Geórgia, cada afresco é um reflexo das buscas espirituais do povo, e cada nascer do sol sobre sua cúpula é um lembrete dos valores eternos que permanecem inalterados, apesar de todas as vicissitudes do tempo. E agora uma pergunta para vocês, prezados espectadores: quais templos antigos causaram a impressão mais forte em vocês e porquê? Compartilhem suas histórias nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Há muitas histórias fascinantes sobre lugares incríveis do nosso planeta pela frente. E lembre-se, a verdadeira beleza está sempre em harmonia, harmonia do homem com a natureza, tradições com a modernidade, material com o espiritual. A igreja de Gersti é um exemplo claro de tal harmonia, e agora você sabe um pouco mais sobre ela. Até a próxima, amigos.